Períodos sucessivos de centralização do poder sob duas cidades dinastias caracterizaram os últimos séculos do terceiro milênio. Uma a partir de Akkad, na Babilônia do Norte, nos séculos 23 e 22, a outra a partir de Ur, no extremo sul, no século 21. Ambas não apenas exerceram controle direto sobre o sul da Mesopotâmia, mas seus exércitos exerceram grande influência sobre amplas partes do Oriente Próximo. Há um aumento substancial nas fontes disponíveis, que os historiadores modernos também compreendem muito melhor, o que permite uma reconstrução mais detalhada desses períodos do que dos anteriores. Os dois estados compartilhavam diversas características. Ambos foram criados por meio de ações militares na própria Babilônia e nas regiões ao redor. Seguiram políticas de centralização em termos políticos, administrativos e ideológicos, e colapsaram por uma combinação de oposição interna e forças externas. No entanto, diferiam quanto à extensão de seu alcance e à sua coesão interna. A lista real suméria retratava a dinastia de Akkad da mesma forma que fazia com as dinastias anteriores, uma lista de governantes de cidades que detinham a realeza universal, que havia sido transferida para a cidade de Akkad. No entanto, a natureza de seu governo foi muito diferente da anterior e, temporariamente, Akkad pôs fim ao sistema de cidades-estado que havia caracterizado a Babilônia até então. Os processos de centralização política na Babilônia e a disseminação das influências babilônicas por todo o Oriente Próximo, já evidentes no período dinástico arcaico, atingiram um clímax sem precedentes. Além disso, jamais antes os exércitos babilônicos haviam feito campanhas sistemáticas tão distantes, nem a dominação política de uma única cidade havia sido tão grande. O ponto focal dos acontecimentos foi a Babilônia do Norte. O criador da dinastia, Sargão, parece ter sido um plebeu que ascendeu à proeminência na cidade de Quis. Provavelmente usurpou o poder ali adotando o nome trono programático em acadiano Sharukin, que significa o rei é legítimo. Seus dois sucessores ainda ostentavam o título de rei de Quis, mas Sargão transferiu o centro de seu governo para Akkad, seja uma cidade inteiramente nova, como afirmam fontes posteriores, seja um lugar anteriormente de pouca importância. Embora sua localização seja desconhecida, certamente ficava no extremo norte da Babilônia, talvez sob a moderna Bagdá. Essa posição geográfica reflete os interesses duais da dinastia, domínio total da região central da Babilônia e uma presença ampla por todo o Oriente Próximo. Akkad atingiu sua proeminência por meio da força militar. Escreveu-se sobre Sargão que, diariamente, 5.400 homens comiam em sua presença, o que pode se referir à existência de um exército permanente, que teria superioridade sobre os exércitos de recrutas convocados por seus adversários. A atividade militar é o único tema de suas próprias inscrições. O sul da Babilônia, onde as cidades-estado do final do período dinástico arcaico haviam sido parcialmente unificadas, foi uma das regiões onde ele realizou campanhas ativamente. Lugal-Zagizi, que governava Uruk-Uma, e várias outras cidades do sul, atuava como o centro da oposição a Sargão, e este afirmou ter capturado 50 governadores e o rei de Uruk, uma vitória que consolidou seu controle sobre toda a região. Um novo sistema de governo teve que ser desenvolvido. As antigas cidades-estado independentes precisavam ser integradas dentro de uma estrutura mais ampla em todos os aspectos, político, econômico e ideológico. Politicamente, os antigos governantes das cidades permaneceram em sua maioria no cargo, agora atuando como governadores para o rei de Akkad, apesar da alegação de Sargão de que seriam oficiais acadianos. Assim, reis como Mesquigal de Adab, Lugal-Zagizi de Uruk e talvez Uru-Nimgina de Lagash ainda são atestados sob os primeiros governantes sargônicos. O título sumério Ensi, que no período dinástico arcaico designava governantes independentes de cidades, passou a ser usado em toda a Babilônia para indicar governadores. Esse sistema, no entanto, não funcionou bem. Sentimentos de independência podiam ser mobilizados em torno de governadores locais e, durante todo o período, os reis de Akkad tiveram que lidar com rebeliões, como será descrito mais adiante neste capítulo. Ainda assim, a corte prosseguiu ativamente com políticas centralizadoras. Desenvolveu-se um novo sistema de tributação no qual parte da renda de cada região era desviada, enviada para a capital ou usada para sustentar a burocracia estatal localmente. Durante o reinado de Naram-Sin,
observa-se uma padronização da contabilidade em certos níveis da administração, a fim de facilitar o controle central. Para os aspectos da economia que diziam respeito à coroa, os escribas precisavam usar um sistema padrão de medidas e pesos. Assim, vemos a introdução do gur acadiano de cerca de 300 litros para medir cevada. A forma e o layout das tábuas contábeis, bem como a formação dos sinais cuneiformes, eram prescritos centralmente. Para garantir um método consistente de datação nos registros controlados centralmente, os nomes de ano passaram a ser usados em todo o estado. Os escribas locais, obrigados a adotar novas técnicas de contabilidade, também tiveram que se adaptar a um novo idioma. Acade era uma cidade da Babilônia do Norte, situada em uma região onde se falava uma língua semítica, ao contrário do Sumério do Sul. Essa língua, de fato, passou a ser conhecida como a língua de Akkad, daí o nosso termo acadiano. O sistema de escrita cuneiforme existente, no entanto, havia sido desenvolvido como veículo para o sumério, enraizado em uma família linguística totalmente diferente. O acadiano exigia mais flexibilidade e precisão na indicação das formas gramaticais, o que foi obtido com o aumento do uso de sinais silábicos. As inscrições reais dos reis sargônicos foram, em sua maioria, escritas em acadiano, seja isoladamente, seja, com menos frequência, acompanhadas de tradução suméria. Poucos desses textos são conhecidos apenas em versão suméria. O sumério permaneceu comum nas áreas da Babilônia com longa tradição nessa língua, no entanto. A administração real exigia apenas o uso do acadiano e das práticas centralizadas de contabilidade para os registros que ela precisava consultar. Esses tinham que ser uniformes, os assuntos locais eram deixados aos métodos tradicionais. A Casa Real atraiu muitos recursos econômicos para si, e os reis acadianos provavelmente confiscaram as propriedades anteriormente pertencentes aos governantes das cidades. No entanto, mesmo isso parece ter sido insuficiente para suas necessidades. O obelisco do rei Manishtushu, um dos principais monumentos do período, é um pilar de diorito com 1,5 metro de altura, no qual foi esculpido um texto registrando sua compra de 8 grandes campos na Babilônia do Norte, totalizando quase 3,5 quilômetros quadrados, 865 acres. Embora o preço pago não tenha sido excepcionalmente baixo, é quase certo que Manishtushu forçou a venda aos proprietários para poder repartir a terra entre seus próprios aliados. A criação de propriedades agrícolas concedidas pelo rei a pessoas privilegiadas foi uma novidade introduzida pelos reis sargônicos. Eles tomavam a terra necessária dos proprietários locais, o que certamente gerou ressentimento e oposição ao domínio acadiano. Também em termos ideológicos, a dinastia tentou unificar a Babilônia e procurou conectar o sistema cultural da região com seu panteão compartilhado à família real. Por exemplo, Sargão instalou sua filha como sacerdotisa suprema do deus Lua-Nana em Ur, onde ela foi feita esposa do deus. Para essa função, ela recebeu um nome puramente sumério, Enheduanna, sacerdotisa ornamento do céu. Assim, uma princesa acadiana residia em um dos principais centros sumérios do sul e participava ativamente da vida religiosa e cultural local. A autoria de várias composições literárias em língua suméria é atribuída a ela, o que a torna a primeira autora identificável da literatura mundial, incluindo um conjunto de hinos a templos situados em 35 cidades por toda a Babilônia. A compilação desses hinos em uma única série mostra como os diversos cultos da região eram considerados parte de um sistema integrado. Durante cerca de 5 séculos depois, o controle do sumo sacerdócio de Nana em Ur permaneceu um indicativo de proeminência política na Babilônia. Qualquer governante que pudesse reivindicar a autoridade sobre Ur instalava sua filha ali, dando-lhe acesso aos consideráveis bens econômicos do templo. Naram-Sin expandiu essa política, colocando várias de suas filhas como sacerdotisas supremas de cultos importantes em outras cidades da Babilônia, uma tentativa clara de consolidar presença em toda a região. Ele também explicou sua própria deificação, ver abaixo, como resultado de uma decisão tomada pelos deuses de várias cidades do seu estado. Os reis de Acade não exerceram poder apenas sobre a Babilônia. Alguns reis do período dinástico arcaico haviam declarado que realizaram campanhas em diferentes áreas do Oriente Próximo, mas nenhum chegou nem remotamente ao que os reis sargônicos realizaram. Para determinar a extensão regional e a natureza de sua influência, é necessário recorrer às inscrições reais e aos nomes de ano.
Muitas inscrições reais acadianas foram preservadas e os assuntos militares dominam seu conteúdo. Elas foram originalmente gravadas em estátuas que os reis instalaram no pátio do templo em Nippur, continuando a tradição dinástica arcaica que conferia proeminência regional a essa cidade. Já não possuímos as estátuas em si, mas escribas do início do segundo milênio copiaram os textos nos quais os 5 primeiros reis de Acade se vangloriavam de seus feitos militares, e algumas dessas cópias sobreviveram. As declarações de Sargão e Naram-Sin se destacam por sua ampla abrangência geográfica. Eles foram certamente os maiores homens de guerra de seu tempo. No entanto, como Naram-Sin teve que repetir muitas das campanhas de seu avô, parece que essas frequentemente se resumiam a meras incursões. Os reis concentraram sua atenção militar nas regiões do oeste do Irã e do norte da Síria. No leste, enfrentaram diversos estados como Elam, Parachum e Simurrum, cujas localizações nem sempre podem ser determinadas com precisão. No norte, chegaram à região do Alto Eufrates, alcançando a cidade de Tutu, no confluente com o rio Balik, centro de culto do deus Dagan e foco central do norte e oeste da Síria. Mari e Ebla, os centros políticos mais proeminentes da região até então, foram destruídos por eles. Esses lugares, que haviam sido tão próximos culturalmente da Babilônia do Norte durante o período dinástico arcaico, agora eram considerados grandes inimigos. Os relatos mencionam muitos outros locais ainda mais remotos, como as florestas de cedro do Líbano, as nascentes dos rios Tigre e Eufrates na região central da Anatólia, Mar Hashi, a leste de Elam, e áreas do outro lado do Mar Inferior, isto é, o Golfo Pérsico. Os reis de Acade afirmam ter alcançado essas regiões em expedições distantes para obter bens raros como pedra dura, madeira e prata, e o saque dessas áreas afluía para a Babilônia. Diversos vasos de pedra escavados em Ur e Nippur trazem inscrições afirmando que eram despojos de Omã, por exemplo. No entanto, é improvável que Acade tenha estabelecido controle firme sobre essas regiões. Ao contrário, as incursões tinham como objetivo garantir acesso às rotas comerciais. Navios de áreas ultramarinas, como Dilmun, Magan e Meluha, o Vale do Indo, teriam atracado no porto de Acade. Assim, quando Naram-Sin afirma ter conquistado Magan, parece mais plausível que tenha usado seu poder militar para assegurar o fornecimento de seus recursos. As circunstâncias locais determinaram, em grande medida, como Acade manteve influência sobre essa vasta região. Observa-se uma variedade de interações. Após Rimush estabelecer controle total sobre Susa, no oeste do Irã, por exemplo, a língua da burocracia local passou a ser o acadiano, e os funcionários locais passaram a portar títulos sumérios, como governador ou general, Shagina, o que implica uma dependência completa de Akkad. No entanto, os governantes de Susa mantiveram certo grau de autoridade. Naram-Sin concluiu um tratado com o governante ou alto funcionário anônimo de Susa, um documento redigido na língua elamita, mas em escrita cuneiforme babilônica. O acordo não especificava submissão a Akkad, apenas uma promessa do elamita de seguir a liderança de Naram-Sin nos assuntos internacionais. O inimigo de Naram-Sin é meu inimigo. O amigo de Naram-Sin é meu amigo. A autonomia de Elam não deve ser subestimada. Na Síria, os acadianos estabeleceram pontos de apoio em certos centros já existentes, como indicado pela presença de guarnições militares ou representantes comerciais. Em Nagar, atual Tel Brak, construíram um edifício monumental com tijolos carimbados com o nome de Naram-Sin. No entanto, não é possível estabelecer seu caráter, militar ou administrativo. Em Nínive, disse que o rei Manishtushu construiu um templo dedicado a Ishtar, o que sugere que ele desejava promover o culto de uma deusa que tinha importância especial para sua dinastia. Resta a dúvida sobre quão profunda era a presença acadiana na periferia. Em todo o Oriente Próximo aparecem documentos no estilo administrativo acadiano. Na região de Diyala, provavelmente parte do núcleo de Akkad, em Susa, no Elam, em Gazur e Assur, na Assíria, em Mari, no Médio Eufrates, e em vários sítios do norte da Síria, Nagar, Urkesh, atual Tel Mozan, Shena, ao Tel Leilan, e Ashnakum, atual Tel Shagar Bazar. No entanto, o uso do estilo acadiano nesses registros não constitui prova de uma administração real acadiana. Assim como no final do período dinástico arcaico, isso pode simplesmente indicar a difusão das práticas escriturais do Sul. O controle territorial amplo da região parece improvável.
Os reis acadianos provavelmente estabeleceram pontos por meio dos quais podiam canalizar seus interesses comerciais, como Nagar, e possivelmente usavam a ameaça de ação militar para obter o que desejavam. Áreas mais distantes estavam ligadas a Akkad por meio de mecanismos diplomáticos, incluindo casamentos. Encontramos selos da filha de Naram-Sin, Taram-Agade, na cidade síria de Urkesh, e é provável que ela vivesse ali como esposa do governante local. Uma princesa do estado oriental de Marhashi, por sua vez, foi casada com Sharkalishari, ou com seu filho. Tais casamentos indicam que o estado acadiano antigo não existia em um vazio político, mas era rodeado por estados com os quais precisava negociar em pé de igualdade. Infelizmente, esses estados só nos são conhecidos por meio das fontes acadianas, de modo que não podemos avaliar com certeza sua extensão ou poder. A influência de Akkad, de longo alcance, teve grande efeito sobre como os reis se percebiam e como se apresentavam a seus súditos. Já sob Sargão, o título tradicional de Rei de Kis passou a significar Rei do Mundo, explorando a semelhança entre o nome da cidade de Kis e o termo acadiano para todo o mundo habitado, Kishatum. Naram-Sin levou essa autoexaltação ao extremo. Primeiro, introduziu um novo título, Rei das Quatro Partes do Universo. Seus sucessos militares o levaram a proclamar um status ainda mais elevado. Após esmagar uma grande rebelião na Babilônia, tomou a medida inédita de se fazer Deus. Uma inscrição única, encontrada no norte do Iraque, embora não necessariamente colocada ali nos dias de Naram-Sin, afirma que os cidadãos da capital solicitaram isso aos principais deuses do estado. Como cidade recém-fundada, Akkad precisava de sua própria divindade patrona, e Naram-Sin havia demonstrado que podia cumprir esse papel ao proteger a cidade contra inúmeros rebeldes. Naram-Sin, o Forte, rei de Akkad. Quando as quatro partes do universo juntas se mostraram hostis a ele, permaneceu vitorioso em 9 batalhas em um único ano por causa do amor que Ishtar lhe dedicava e capturou os reis que haviam se levantado contra ele. Porque foi capaz de preservar sua cidade em tempos de crise, os habitantes de sua cidade pediram a Ishtar em Eana, a Enlil em Nippur, a Dagan em Tutul, a Ninhursag em Kesh, a Enki em Eridu, a Sin em Ur, a Shamash em Sipar e a Nergal em Kuta, que ele fosse o deus de sua cidade, Akkad, e construíram-lhe um templo no meio de Akkad. A partir de então, seu nome passou a aparecer nos textos, precedido pelo sinal cuneiforme derivado da imagem de uma estrela. Isso indicava que o que vinha a seguir era o nome de um deus. Conceitualmente, isso o colocava em um domínio muito distinto dos governantes anteriores. Reis anteriores haviam recebido culto apenas após a morte, mas Naram-Sin foi cultuado enquanto ainda estava vivo. A corte iniciou um processo de glorificação real por outros meios também. Talvez o mais visível desses esforços tenha ocorrido nas artes. Mudanças estilísticas, iniciadas no reinado de Sargão, culminaram em refinamento impressionante, naturalismo e espontaneidade durante o reinado de Naram-Sin. A mais impressionante é sua Estela da Vitória, uma pedra de 2 metros de altura, esculpida em baixo relevo, retratando o rei liderando suas tropas em batalha nas montanhas. Naram-Sin domina a composição em uma pose grandiosa, sendo muito maior que os demais ao seu redor. Usando os insígnias da realeza, arco, flecha e machado de guerra, ele também ostenta o símbolo da divindade, o capacete com chifres. O patrocínio da corte levou à excelência tecnológica e estilística em outras áreas das artes também. A escultura em 3 dimensões agora demonstrava enorme refinamento. A estátua de cobre de Bassetki, que traz o texto sobre a deificação de Naram-Sin, por exemplo, exibe grande naturalismo na representação do corpo humano. Ela também representa um avanço tecnológico, pois foi feita com a técnica da cera perdida, uma técnica durante muito tempo atribuída aos gregos clássicos. A elegância estilística dessas esculturas também é visível nas artes menores. Selos de membros da família real e de muitos outros da administração acadiana são obras de arte notáveis. Até mesmo a escrita da época exibe um alto nível de elegância na formação dos sinais cuneiformes. A impressão que se obtém dos vestígios materiais desse período é de habilidade, atenção ao detalhe e talento artístico. No entanto, a hegemonia do período acadiano antigo era instável. Tanto na Babilônia quanto no restante do Oriente Próximo, enfrentava resistência, um problema agravado por pressões externas sobre o Estado.
A oposição à Akkad na Babilônia foi uma constante durante o período e pode ter sido a principal causa de seu fracasso. Rebeliões eram reprimidas com violência. Em várias de suas inscrições, Rimush afirmava ter matado ou deslocado dezenas de milhares de homens das cidades do sul. Mesmo considerando exageros, tratam-se de medidas muito drásticas. A descrição mais elaborada de uma revolta vem do reinado de Naram-Sin, quando ele enfrentou duas coalizões de cidades babilônicas, uma do norte, sob Ifur-Kish, rei de Kis, e outra do sul, sob Amargirid, rei de Uruk. O fato de até mesmo a região de Kis, próxima da capital, ter participado da oposição à Akkad é sinal de que a ideia de governo centralizado era intolerável em toda parte. As batalhas são descritas como ocorrendo em campo aberto e entre dois exércitos bem organizados, com numerosos soldados. A capacidade dos rebeldes de montar tal oposição militar indica que as estruturas locais continuaram a existir mesmo após décadas de domínio acadiano. Naram-Sin alegou vitória em uma rápida sucessão de batalhas, e foi provavelmente após isso que proclamou sua própria divindade. A ameaça ao seu governo havia sido séria. Não é sem certa ironia que Naram-Sin afirmou que os deuses das próprias cidades rebeldes foram aqueles aos quais se pediu que lhe concedessem o status divino. A oposição à Akkad em outras áreas do Oriente Próximo agravou esses problemas babilônicos. Como nosso conhecimento sobre a presença acadiana em diferentes lugares é no máximo fragmentado, e a natureza dessa presença já variava desde o início, é difícil determinar quando e como ela foi efetivamente rejeitada. Em Susa, no Elam, o governador local Epir-Mupi apareceu com o título de o Forte, um epíteto normalmente reservado a reis. E Tite de Assur saqueou Gazur, um ato que provavelmente teria sido impossível se o governante acadiano controlasse firmemente ambas as cidades. Como não sabemos ao certo até que ponto o domínio sobre essas regiões era direto, não é possível determinar se isso representa um enfraquecimento sério do poder de Akkad. De fato, Akkad esteve com frequência na defensiva diante de ameaças militares de grupos dentro ou adjacentes à sua zona de influência. Um dos principais opositores sempre foi o estado iraniano de Marhashi, situado a leste de Susa. Durante o reinado de Sharkali-Shari, Marhashi aparentemente invadiu o Elam, e juntos os estados travaram uma batalha contra Akkad perto de Akshak, no confluente dos rios Diyala e Tigre, um local muito próximo da capital. A ameaça mais severa veio de povos montanheses do leste, os Gutianos, cuja terra natal provavelmente se situava nos Montes Zagros. No tempo de Sharkali-Shari, eles passaram a aparecer com mais frequência na Babilônia como colonos, o que levou à nomeação de um intérprete gutiano em Adabe. Embora pareça que sua entrada na Babilônia tenha se dado principalmente por migração, sua chegada nem sempre foi pacífica. Sharkali-Shari lutou contra eles em um local desconhecido, e temos ao menos uma carta em que eles são acusados de roubo de gado. A combinação de pressões internas e externas levou a um colapso rápido do domínio de Akkad durante o reinado de Sharkali-Shari. Todo o Oriente Próximo voltou a um sistema de estados independentes, alguns deles agora governados por novas populações. Na Babilônia, os Gutianos tomaram várias cidades-estado e talvez tenham se tornado a potência mais forte da região. Governantes gutianos chegaram até a se apresentar como herdeiros da dinastia de Akkad. Um deles, Erridupizir, ergueu estátuas em Nippur, à imitação dos reis acadianos, e reivindicou seu título de Rei das Quatro Partes do Universo, acrescentado ao de Rei de Gútio. No entanto, eles não suplantaram completamente Akkad, pois vários governantes de cidades independentes coexistiam com eles. O mais conhecido é o estado de Lagash, onde uma dinastia local deixou numerosos vestígios arqueológicos e textuais. As estátuas e inscrições de um deles, Gudea, estão entre as obras-primas da arte e literatura mesopotâmicas do terceiro milênio. Na própria cidade de Akkad, a dinastia de Sargão continuava a governar. A situação era tão confusa que a lista real suméria exclamava: quem era rei? Quem não era rei? Fora da Babilônia, o desaparecimento da influência acadiana permitiu o surgimento de vários novos estados. No norte da Síria, povos de língua hurrita criaram um pequeno reino chamado Urkesh e Nawar, nomeado a partir de duas de suas principais cidades, situadas bem próximas uma da outra. Em Mari, uma dinastia de generais.
Shakanaku, em acadiano. Talvez já tivesse se formado no reinado de Manishtushu e governaria a cidade como estado independente pelos 300 anos seguintes. Susa tornou-se capital de um estado chamado Awan, uma entidade política que talvez já existisse desde o período dinástico arcaico, estendendo-se do Zagro central até o sul de Susa. Quando Akkad perdeu seu poder, um novo rei chamado Puzurin-Shushinak iniciou um vasto programa de conquistas militares. Ele unificou todo o sudoeste do Irã e ocupou também partes do norte da Babilônia e do Vale do Diyala, enquanto os gutianos dominavam o sul. É talvez nesse momento que uma nova escrita indígena entrou em uso no oeste do Irã. Embora Puzur-Inshushinak tenha encomendado várias inscrições em cuneiforme acadiano, há também algumas escritas em um sistema que chamamos de elamita linear, vagamente relacionado ao proto-elamita e ainda não decifrado. Juntamente com um pequeno número de inscrições curtas em objetos como vasos de prata, elas são indícios do desenvolvimento de uma escrita local que desapareceu junto com o Puzur-Inshushinak. Ele se tornou alvo de campanhas militares de Gudea de Lagash e do primeiro rei da terceira dinastia de Ur, Ur-Nama, que conseguiram destruir seu estado e ocupar Susa. No entanto, Puzur-Inshushinak pode ter lançado as bases para a centralização política posterior na região. O século de domínio e influência acadiana sobre todo o Oriente Próximo foi um marco importante na história da região. Nunca antes exércitos haviam feito campanhas de forma tão consistente por uma área tão ampla, e os mesopotâmicos jamais esqueceram isso. Sargão e Naram-Sin tornaram-se paradigmas de reis poderosos e foram alvo de numerosas histórias detalhadas, criadas e preservadas por quase 2 milênios. Fato e ficção se mesclaram em relatos que lhes atribuíram feitos cada vez maiores. Essas criações literárias, embora nos ofereçam abundância de informações, também colocam grandes desafios ao historiador moderno. Como reconhecer os fatos históricos nos relatos que temos? Até que ponto os mesopotâmicos posteriores ou outros habitantes do Oriente Próximo adicionaram elementos às imagens desses governantes para seus próprios fins? Se não incluirmos informações dessas histórias posteriores em nossa reconstrução histórica, mesmo sendo elas muito mais detalhadas e explícitas do que os textos produzidos durante os próprios reinados desses reis, corremos o risco de ignorar dados importantes. No entanto, muitos desses detalhes podem ser inteiramente fantasiosos ou adornados com anacronismos e podem apenas nos contar como esses reis antigos eram vistos em tempos posteriores. Manter completamente separados os dois tipos de fontes é impossível. Os historiadores sempre preencherão lacunas do registro contemporâneo com base na consciência das narrativas posteriores. Mas podemos trabalhar para manter a atenção nos anacronismos e nas melhorias que essas histórias mais tardias incluíram, e podemos usá-las para estudar seus criadores, pessoas tão distantes no tempo quanto os assírios do século VII, e tentar entender por que os antigos reis de Akkad deixaram uma impressão tão profunda neles. Nem todos os relatos posteriores apresentaram os reis de Akkad sob uma luz positiva. Por muito tempo, Sargão foi visto apenas como um guerreiro heróico, até que, em meados do primeiro milênio, surgiram acusações de arrogância. Naram-Sin já havia sido criticado por sua insolência no final do terceiro milênio. Dizia-se que ele havia destruído o templo de Enlil em Nippur, pelo que foi punido com a perda de seu estado. Assim, os mesopotâmicos também reconheceram os aspectos negativos desses surtos de poder militar e da autoglorificação que esses reis expressaram em seus textos e em sua arte.